Aí já estamos gravando, amém? Bom, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus, que provavelmente foi Paulo que escreveu aos Hebreus. Há uma dúvida assim teológica, mas tudo indica que foi Paulo também que escreveu aos Hebreus. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Hebreus 10, 19. Todos encontraram aí, amém? Encontrou? Esperar a irmã encontrar, para te acompanhar a leitura. Porque a leitura sozinha já é uma pregação, né? A leitura, se lê assim, já é uma pregação. Amém? Achou? Vamos lá então. Tendo, pois, não encontrou não? Hebreus 10. Fica ali quase no final lá. Antes de Tiago, ali, perto de Tiago, Pedro. Começa no final para cá. Na minha Bíblia aqui dá uma 1591. Cada Bíblia dá uma. A minha é 1727. Aí, deu 1700. Então. Mas tem um índice aí no começo que você. Viu? Você olha aqui no índice aqui, ó, já vai direto na página, quando você quiser procurar. Então, ó, Hebreus 10, a partir do versículo 19, ó, diz assim, ó: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado e de má consciência, e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos em amor e as obras boas. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestação, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Santo Deus e Pai, fala ao nosso coração nesta noite, Senhor. Nos ajuda a ouvirmos a Tua voz, Pai querido. Derrama da Tua unção, ó Deus, sobre nós, abrindo o nosso entendimento, abrindo a nossa audição espiritual, que possamos ser lavados, limpos pela Tua palavra, alimentado, Deus, saciado a nossa vida pela Tua palavra, Pai. E desde já eu quero entregar a Ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória, já Te agradecendo em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, podeis sentar. Esse texto, irmãos, quase que nem precisa pregar. É um texto assim muito maravilhoso, esse parágrafo aqui, ó, do 19 até o 25, né? Toda a carta aos Hebreus é muito maravilhosa. Aliás, toda a escritura é maravilhosa. Quando a gente vai estudar, a gente começa a ver assim as maravilhas, né? Como que as escrituras se combinam, como que ela se explica, como que ela é falada em vários lugares de formas diferentes, mas sempre o objetivo de nos salvar, de nos abençoar, de abençoar a nossa vida, né? E hoje a gente vê pessoas se levantando, querendo encontrar um meio de contradizer as escrituras. Eu vi agora, pouco tempo agora, eu vi um documentário, acho que até está salvo no meu celular, que eu achei muito interessante, né? Que esse camarada aí que é dono da ciência e tudo, aí, o Elon Musk, ele fala, ele colocou a IA dele lá para encontrar contradições nas escrituras. E se os irmãos procurar isso aí lá na internet, vão encontrar contradições nas escrituras. E o que ele encontrou foram padrões. Olha só, que coisa tremenda. Encontrou padrões impossível de uma pessoa escrever
e muito menos 40 autores diferentes que não se conheceram, alguns, hein? Isaías, de 600 anos antes de Cristo, escreveu, né? E tu vai para o Novo Testamento, está tudo aqui, e ele escreveu coisas que o outro já tinha escrito antes dele, sem que ele conhecesse também, e assim vai, é toda a escritura assim, e tem padrões, Deus tem padrões, sabe? Se os irmãos verem a aplicação que o rapaz explica, é muito interessante. Aí entra a numerologia, número 7, tudo em 7, nas escrituras, sem padrões, irmãos. Eles tentam, igual o outro que foi mapear o DNA, né? Encontrou no nosso DNA o nome de Deus, no DNA humano, entendeu? Então, quer dizer, quando eles foram verificar aquilo, a gente não sabe explicar muito bem, né, que são coisas científicas, mas eu gosto de ouvir aqueles teólogos que têm assim, conhecimento científico, né, e eles explicam assim com muita clareza, eu fico assim maravilhado. Então, irmãos, olha só que tremendo. O apóstolo Paulo começa dizendo assim, eu vou ter como sendo o apóstolo Paulo, que eu creio que foi ele que escreveu a carta aos Hebreus, pelas coisas que são escritas, né, apesar de ele não dizer que foi ele, né? Ele diz assim, ó: tendo, pois, irmãos, olha só, intrepidez. O que é intrepidez, né? Aí a gente pensa que intrepidez, eu achava isso, intrepidez é uma forma de sabedoria, de habilidade, de jeito, né? Intrepidez, né? Mas aí eu fui conferir no dicionário, né? Intrepidez, ó, é força inabalável diante de situações perigosas, coragem, expressão de destemor, valentia, ousadia. Olha só o que quer dizer intrepidez. Amém? Então às vezes a gente lê, por a gente não saber o que quer dizer, a gente não alcança a essência do que está querendo ser falado, não é verdade? Porque olha só, aí ele está dizendo aqui que, e olha que ele começa a falar assim, ó: tendo, pois, irmãos. Quem são os irmãos? Eu falei semana passada a mesma coisa. Irmãos somos nós que cremos em Cristo Jesus. Amém? Essa palavra não é para o ímpio, é para nós irmãos. Ó, tendo, pois, irmãos. Quer dizer, quem crê em Cristo Jesus somos irmãos em Cristo, porque nós temos o mesmo Pai. E a Bíblia diz que só é Pai quem crê em Jesus Cristo recebe poder de ser chamado filho do Deus vivo. Então somos irmãos em Cristo, não é verdade? Nós somos irmãos de Cristo, somos irmãos um do outro, amém? Então ele fala assim, ó, ele está falando para irmãos. Olha só, irmãos, sejam corajosos, sejam audaciosos, não tenham medo, né? Tenham coragem, não tenha valentia, tenha ousadia. Olha só, de quê? De entrar no santo dos santos. Olha só, tudo essa coragem, valentia, ousadia para entrar no santo dos santos. O que quer dizer isso? Porque hoje as pessoas, às vezes a gente fica com vergonha, às vezes, da pessoa saber que a gente é crente. Dependendo de onde a gente está, o ambiente, a gente fica com medo, né? A pessoa vai falar de Jesus, como a gente está vendo agora na rua, tem sido muito atacado hoje em dia. Eu tenho visto jovens na rua pregando, pregadores de rua, sendo agredidos só porque está pregando a palavra de Deus. Inclusive, em alguns países, beneficiando outra determinada religião, que é agressiva, que faz mal para as mulheres, que faz mal para as crianças, ó, e eles estão apoiando. E o cristianismo que prega o amor, que prega a santidade, que prega a tolerância, né? onde nós temos que ter paciência, esperar, nós temos que orar, amar os nossos inimigos. Se o inimigo tiver sede, tiver fome, é para alimentar ele. Essa uma religião que prega isso está sendo excluída, está sendo agredida na rua, que é o cristianismo. Todas as outras estão podendo, só o cristianismo não está podendo ser pregado. Inclusive aqui no Brasil, até mesmo nas entidades públicas, já se tem escola fazendo cultos de religião matriz africana. Matriz africana é o título que eles deram aqui, porque quando você conversa com os africanos, ele fala que não veio de lá. Não veio de lá, foi inventado aqui. Entendeu? Então, irmãos,
É um negócio perigoso de falar, né? Gravando. Olha só o que acontece. Eu já te falei. Então ele falou assim, ó, para entrar no Santo dos Santos, ou seja, para você ser beneficiado daquilo que Cristo fez por você, porque é preciso, o que é entrar no Santo dos Santos? Você era negligente, você não vai ser mais negligente. Você era omisso, você não vai ser mais omisso. Vai admitir, portanto é que quando fala, quem crê e for batizado será salvo. Aí você vê, o batismo é uma confissão pública. Não é o batismo que salva é a nossa confissão em Jesus Cristo. Mas o batismo confirma a nossa entrada no reino de Deus, nesse grupo cristão. Amém? Não batismo, o nome que vai falar, batismo. Mas o que nos torna cristão é a nossa confissão pública, como foi do ladrão na cruz. No mesmo dia ele foi para o céu, para o paraíso. Agora, o Santo dos Santos, por exemplo, nós vamos ter que, isso fala de detalhes, nós vamos ter que largar coisas. Eu vinha conversando com a minha esposa no caminho, aí ela estava falando, mas tem engarrafamento, tem não sei o quê. Aí eu falei assim para ela, ó, se não tiver um custo para você, você está dando sobra para Deus. Amém? Tem que ter preço para nós. Davi falou assim, acaso vou oferecer ao Senhor aquilo que não me custe nada? Se eu sumisse lá e parecesse a quem está aí, que sacrifício que eu fiz? Deus pode fazer isso, ele fez com o Felipe, né? Lá no caminho, lá com o Luco, mas não faz. Eu tenho que enfrentar o trânsito, engarrafamento. É sacrifício. Isso é sacrifício. Agora, eu não gosto de sofrer, eu não gosto de padecer. Então, no que depender de mim, eu vou me preparando, vou adianto o horário e tudo, para não pegar o trânsito, vou dando o meu jeito. Mas que tem um preço a ser pago, tem, irmãos. A vida cristã tem um preço para ser pago. E sabe qual é o preço? A mortificação da nossa carne. Ninguém vai ser salvo só porque falou assim, não, eu aceito Jesus. Não. Jesus falou assim, quem quiser vir após mim, olha só, quem quiser, não é obrigado. Olha só, outra coisa que o detalhe é esse, que o cristianismo não é obrigatório igual a outra determinada religião. Quando eles pregam assim, morte aos infiéis, quer dizer, você não é da religião deles, eles vão querer te matar. E não matam tudo porque ainda o governo não está permitido, mas se deixar eles entrar e dominar o governo, ele quer matar todo mundo que não é da religião deles. E o cristianismo não. Jesus fala, quem quiser vir após mim, olha só, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É isso. Você vai ter que pagar um preço, você vai ter que enfrentar um trânsito, você vai ter que ajudar na obra, você vai ter que deixar pessoas vai desagradar pessoas. Porque se você não desagradar a sua mulher, o seu marido, o seu filho, a sua mãe, o seu pai, por causa de Jesus, o que você está fazendo por Jesus? O que nós estamos fazendo por Jesus? Qual é a nossa declaração de que amamos Jesus acima de todas as coisas? Amém? Amém. É igual um casal, o amor de um casal, né? A gente se declara um para o outro e a gente faz de tudo para agradar aquele cônjuge. O cônjuge faz de tudo para agradar o outro. Agora, é um preço, olha só, isso tem um preço, tem que ser valente, tem que ter coragem. Porque o adversário vai se levantar e o próprio Jesus disse, os inimigos do homem serão da sua própria casa, olha só. Porque quando você entrega a sua vida a Cristo, se você entregar verdadeiramente no caminho do Senhor, se você falar assim, não, eu sou de Jesus, e está em qualquer outra situação, não está sofrendo ataque, não está sofrendo crítica, não estão te confrontando, você não é cristão ainda. Porque o cristão vai ser confrontado. A família vai enfrentar. Ele fica assim, de novo para a igreja? Aí não consegue um final de semana para a gente sair. Eu tenho de segunda a sexta. Agora estou vindo para cá no sábado. Tenho de segunda a sexta para a gente comer uma pizza, para a gente sair com a família, falando com a minha esposa. De segunda a sexta. Olha só quantos dias. Estou dando mais dias para eles. Entendeu? Aí no sábado e domingo não posso separar para fazer a obra de Deus? E quando eu posso, ainda vem na quinta, igual eu vim essa semana, na quinta-feira. Pegando 3 horas de engarrafamento. Viemos pelo Rio,
Me ferrei pelo Rio. Tinha que vir mais cedo e por aqui mesmo, aqui acho que é mais rápido. Agora nós estamos aprendendo, que quando chega em Niterói, meu Deus do céu, aí quando chegou lá ainda tinha pista interditada, o caminho que era para fazer, aí ele mandou ir para outro caminho. Chega lá, o guarda, não, tem que ir para lá, rapaz, mas eu tenho que virar aqui, o Google está mandando virar aqui. Aí eu tive que sair do caminho, né, e depois já ceder a volta. Aí também eu fui conhecendo a praia, né, passei lá na beira da praia assim, numa montanha assim, ó. Eu falei assim, aqui deve ser a Niemeyer de Niterói. Estava na beira da água assim, né, passando ali, né, que tem a Niemeyer lá, né, que é bonito lá, né, na barra. Eu falei brincando aqui lá, é muito bonito, é uma pista larga e tal, mas brincando, né, mas muito lindo. Niterói é muito lindo, estou conhecendo agora, não conhecia os detalhes não, muito bonito. Bom, irmão, voltando ao nosso assunto, Santo dos Santos, aí ele fala, entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, quer dizer, não é mérito seu, você vai se empenhar, você vai largar coisas, você vai pagar preço, e por causa do sangue de Jesus, que foi derramado por nós, amém? Por causa, senão não adiantava. De que você adiantava você pagar preço, você buscar Deus, você fazer oferta, dizimar, fazer a obra de Deus, visitar orfanato, asilo, se Jesus Cristo não tivesse morrido para ele ser o caminho, a verdade e a vida. Ele fala assim, eu sou o caminho. Depois ele fala assim, quem quiser vir, vem, né, após mim. Quem quiser vir após mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz diariamente. Olha só, a cruz é diária, né? Aquela que você carregou ontem, serviu para ontem. O culto que você está oferecendo a Deus hoje, serve para hoje. Amanhã já é outro dia. Se você não vigiar, desvia. O que enche o homem do Espírito Santo? Paulo falou assim, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, né? E aí ele fala assim, uns com cântico, com salmos, com oração, com a leitura da palavra. Ele ensina, não é encher do Espírito Santo assim, a pessoa em casa e vai, Senhor, me enche, também o Senhor não quer me encher do Espírito. Ele quer, mas ele enche assim, quando nós estamos estudando a Bíblia, quando nós estamos orando, quando nós estamos cantando, louvando a Deus, né, louvando de coração, não é só, eu boto o hino ali, irmão, mas eu fico com o coração na letra do hino, para Deus, né? Não estou repetindo só o que o rapaz está cantando, eu estou louvando, eu estou entregando a minha adoração para Deus, eu penso sempre assim, entendeu? Essas coisas nos enchem do Espírito Santo, cultuar a Deus, quanto mais que só culto a Deus, está orando, está cultuando a Deus, está louvando, está cultuando a Deus. Então, tudo que você está fazendo para Deus e com esse propósito, você está sendo cheio do Espírito Santo. E se não for cheio, você não vai conseguir valentia, nem ousadia, né? E ele diz assim, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Olha só, porque as pessoas falam assim, todos os caminhos levam a Deus. Uma vez eu preguei uma mensagem dessa, a igreja cheia, né? Graças a Deus, foi um grupo lá na frente aceitar Jesus. Eu falei para eles que, de fato, todos os caminhos levam o homem a Deus, porque ninguém vai escapar de Deus. Nós somos Deus é o alfa e o ômega, então nós estamos aqui nesse meio. Ele é depois e antes, nós estamos aqui nesse meio, alfa e ômega. De qualquer jeito você vai chegar a Deus. Aí vem a diferença, se é para ser salvo, se você chegou a Deus pelo caminho de vida, para no final receber prêmio como vida, como salvação eterna, ou se você vai chegar a Deus como caminho de morte, para no final receber juízo e morte eterna. Mas vai ter que chegar, que não tem como escapar dele. Amém? Nós estamos aqui no meio. Como vai escapar dele? Né? A gente entrou e aí, o que aconteceu com Jesus? Jesus, ele não veio condenar o mundo, não. O mundo já nasceu, já é condenado desde o paraíso. Já é condenado desde o paraíso. Só que lá desde o paraíso Deus fez uma promessa que enviaria o filho da mulher, que seria Jesus, né? Já seria outra ministração. Mas então Jesus veio, ele fala isso lá em João, né? Todo que nele crê não pereça, tem a vida eterna. Ele fala, eu não vim julgar o mundo,
Entendeu? Quem crê vai ser salvo. Quem não crê já é condenado. Não vai ser, já é condenado. Ou seja, o mundo já está condenado. O que Jesus veio fazer foi nos perdoar, nos salvar da condenação eterna. Sabe quando a pessoa já é condenada e aí recebe o perdão? Né? Você não é inocente, recebeu o perdão. Então ele diz assim, ó, pelo novo e vivo caminho, quer dizer, porque não tinha outro caminho, né? Tinha muitos outros caminhos, mas os caminhos, nenhum deles levavam à salvação. Inclusive, até mesmo o judaísmo não levava à salvação. O que o judaísmo levava era uma promessa da vinda de Jesus, uma figura, uma sombra do que Jesus ainda ia fazer. Porque todos morreram, quem morreu no judaísmo, praticando ali, obedecendo, até aqueles que Deus usou, que foram grandes homens e mulheres de Deus, estão aguardando a ressurreição para a vida eterna. Está no lugar já de descanso, mas e quem não foi, já está no lugar de tormento, até o grande dia do juízo, do qual os santos, ele vai separar os santos, ó, os salvos para o céu, né, para a vida eterna, e os condenados vão ter juízo, porque a condenação também tem diferença. Assim como no céu vão ter galardões, uns vão receber menos, outros mais, e a gente não sabe, o importante é estar lá no céu, né? O que receber lá já é bom, né? E no inferno a mesma coisa, uns vão sofrer mais, outros vão sofrer menos, só que aquele que sofrer menos, ainda assim é um sofrimento terrível, entendeu? Porque Deus é justo, Ele não dá além da justiça dele. Então, ó, pelo novo, então olha só, tem um caminho, e o caminho, esse caminho, ó, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu. Aí ele traduz essa questão do véu, isto é, pela sua carne. Porque quando Jesus morreu, o véu foi rasgado de cima a baixo. Aquilo, tanto é que o judaísmo era uma figura do cristianismo, do que ia acontecer com Cristo Jesus. Ali, aquele véu tinha quase 10 centímetros de espessura. Quem rasga na mão? Era muito tecido ali, entranhado, então, porque ninguém daqui de fora podia ver lá dentro, o que acontecia lá dentro, que ali era o Santo dos Santos, o canto que a gente cantou no Santo dos Santos, e ele falou aqui, para entrar, irmão, no Santo dos Santos, ali era o Santo dos Santos. Aí a pessoa vai até o lugar santo, está no lugar santo, está tranquilo, mas o Santo dos Santos, para entrar, tem que realmente ser santo. Então, o santo lugar é agora ele está aqui, ó, na igreja de Itaipu, que é um santo lugar, consagrado ao Senhor. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus aqui, mas vai chegar o dia que nós vamos ter que ir para o Santo dos Santos, que é o dia da premiação eterna, de ir morar a eternidade com Deus. Agora, na terra, o Santo dos Santos só podia entrar o sacerdote que tinha seus pecados perdoados, ele tinha que fazer sacrifício de animais, um monte de coisa, fazer jejum, fazer um monte de coisa para ele entrar ali, porque se ele entrasse em pecado era fulminado, morria lá dentro mesmo. Dizem até que eles já entravam com a cordinha na cintura e um sininho, né? Isso aí já é um estudo extra bíblico. Por quê? Se ele for fulminado lá dentro, como é que vai tirar ele? Quem vai entrar para tirar? Vai entrar, vai morrer também. Então eles tinham que puxar a cordinha para ele passar por debaixo do véu, né? Então esse véu, irmão, esse lugar que era separado ao Santo Santo, ele foi rasgado, ó, de cima a baixo. Olha só, geralmente um negócio que está pendurando assim vai rasgar de baixo para cima, né? Mas ele foi rasgado de cima para baixo. Como que rasgou? Ninguém sabe. Houve um terremoto, 3 horas da tarde, quando Jesus entregou a sua vida, falou assim: está consumado. Falou que estava consumado, quer dizer, ele quer dizer o que está consumado? Está completa a obra. Pai, agora é contigo, hein? Está completa, vou descer a sepultura, né? Entregou, está consumado. Aí estremeceu tudo, os sepulcros abriram, alguns santos, homens santos de Deus, que tinham morrido há pouco tempo, estavam sepultados, saíram andando pela cidade, foram ressuscitados. Tamanho foi o poder da hora da morte de Jesus Cristo, e a ponto do véu ser rasgado de cima para baixo. Aí agora o acesso foi liberado, o véu foi rasgado.
rasgou, apareceu tudo lá, aquele lá. Agora o santo dos santos físico lá, se eles fizerem lá o templo lá, não vale nada. Hoje você entra no santo dos santos pela sua devoção, pelo seu coração sincero, com pureza, como disse aqui, né? Ó, é isso que ele falou aqui quando a gente começou, ó. Intrepidez para entrar no santo dos santos, ó, pelo novo e vivo caminho, pelo véu, pela carne, ó. Tendo um grande sacerdote, que é o que é Cristo Jesus, o sacerdote. Aí ele diz no versículo 22, ó, aproximemo-nos, ó, com sincero coração, em plena certeza de fé. O que é sincero coração? Sincero, a palavra sincero vem da palavra sincera, né? No Egito, essa palavra deu origem lá, eles vendiam aqueles, ou os gregos, não sei, os gregos vendiam aqueles vasos de louça, né? Já viu? Feito na mão. Quando o vaso rachava, ele vinha passado numa cera para tampar o rachado. Então, mas aí tinha um preço, né? O rachado tinha um preço e o sem rachado era bem mais caro. Mas aí, como hoje, né? A gente compra um negócio ali porque está mais barato, mas está com a cerinha, está ajeitado. Chega numa loja, uma promoção de tênis, vigia porque ele não faz promoção a toda. Deve estar um tênis maior que o outro, né? Um cadastro de alguma coisa, né? Tem alguma coisinha ali que um mais claro que o outro. Um mais claro que o outro, entendeu? Então, mesma coisa. Então, era passado uma cera no vaso para vender, né? Aí a pessoa, não, eu quero sem cera. Aí entrou a palavra sincero, ou seja, fala disso, fala de perfeição, né? De verdadeiro, de original, de originalidade, né? Não é encerado, né? de intacto, fala de intacto, que não tem nada escondido, né? Não tem nada escondido, o preço está certo, está correto, tem nada escondido. Então, sincero, aí fala aqui, ó, coração sincero, ou seja, um coração que não tem nada escondido que desagrada a Deus, né? Um coração, ó, sincero, em plena certeza de fé, ou seja, você tem que ter certeza da sua salvação. Ó, se você creu em Jesus, irmão, uma coisa que acontece em nós, você creu em Jesus, alguma coisa dentro de você começa a mudar de imediatamente. Eu fumava desde os 12 anos de idade. Aos 35, quando eu me converti, eu simplesmente não senti mais vontade de fumar. Houve um milagre na minha vida. E eu comecei a virar rato de igreja. Minha vontade era estar na igreja. Com 2 crianças pequenas, de ônibus. Pegava a minha velhinha, aquela época andava de ônibus, né? Até depois a gente conseguir comprar um Fusca que fazia fumaça dentro do carro todo. E a gente chegava na igreja todo enfumaçado, né? Mas passei por isso aí, ó. Chegando duro, de ônibus, e não ficava pedindo, cara, ninguém, uma igreja grande, o pessoal cheio de carro, todo mundo de carro, nunca ninguém chegou a me oferecer carona para ir para a igreja, ou para voltar, com 2 que eu ia lá para o ponto do ônibus, esperava o ônibus, com 2 filhas pequenas, entendeu? Então, olha só, e ele diz assim, ó, então você tem que ter certeza, irmão, convicção, porque aí antes de eu ir na igreja e levantar minha mão, eu falava com a minha esposa, amor, nós vamos precisar encontrar uma igreja para a gente servir a Deus, porque eu preciso entregar o meu dízimo. Olha só, eu não tinha nada e queria entregar o dízimo. A mesma coisa que eu queria fazer é entregar o dízimo. E hoje a gente vê pessoas brigando, falando, não tem dízimo, não tem não sei o quê. E eles não entendem a palavra de Deus. Porque, o dízimo era da lei, mas a lei não acabou. O que aconteceu foi que Isaías falou, ó, escreverei a minha lei no seu coração. Então uma pessoa hoje que é dizimista, ela porque está no coração dela, porque ela quer ser ofertante, quer abençoar a obra de Deus, que ela sabe que a obra tem um custo, né? Então aí você tem prazer em participar. Eu acho incrível, eu tinha pessoa na igreja que não era dizimista. Como que uma pessoa pode ser um cristão já há mais de ano e não é dizimista? Sabendo que ele tem uma despesa, que ele tem tudo. Olha só, como que essa pessoa acha que ela é cristã? Com a avareza dessa, sabendo que os irmãos estão bancando a fé dela. E a gente não fala nada, até Jesus vir buscar ela não se converter da avareza, está lá em Apocalipse. Assim como não entram determinados pecados, também não entra o avarento.
Está em Apocalipse. Avarento é o quê? É o camarada que fecha a mão a todo custo e não quer abençoar a obra de Deus. E às vezes não é nem a igreja, às vezes são pessoas que precisam da nossa ajuda. E ele diz assim, ó, então você tem que ter certeza de fé, tendo o coração purificado. Ó, primeiro falou do coração sincero. Você tem uma sinceridade no coração, você tem agora o coração purificado, ó, purificado de má consciência. Porque, irmão, sem Cristo Jesus, nós temos uma má consciência. O que é uma má consciência? São coisas que nós praticávamos fora da vontade de Deus, e às vezes gostávamos de praticar, e é uma má consciência. Por que é má consciência? Porque é uma coisa que desagrada a Deus, não é boa. Para a gente parece boa. Por quê? Porque o coração do homem, Jeremias diz, o negócio de coração é bom estudar. Jeremias diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Ou seja, apressa-se em se corromper. Aí a Bíblia fala, se tem que guardar alguma coisa, guarda o teu coração. Ó, por causa disso. Então, aí por isso que viu como é que a palavra trata do coração? Ó, coração sincero, coração limpo, quer dizer, tinha maldade, tinha corrupção, tinha fraude, tinha igual o brasileiro gosta de levar vantagem, de enganar, o cristão ele é o contrário. Ele, em vez de querer levar vantagem, de querer o maior para ele, ele cede a vez para o irmão. Deixa o irmão pegar o maior, deixa o irmão, vamos pegar. A gente vê isso até numa comunhão, num bolo, o irmão quer pegar o maior, né? Já vi comunhão assim, né? Aí, vamos fazer uma comunhão, vamos lá trazer um refrigerante, aí o irmãozinho vai, só quer, compra lá aquele refrigerante de baixa qualidade, né? Mas chega lá, quer beber só o outro de boa qualidade, e sem, né? E aí depois o outro tem que beber aquele outro. Mas é um monte de coisinha assim de coração, sabe? Que quando a gente vai fazer para Deus, a gente faz o melhor, Se não puder levar, não leva o refrigerante, entendeu? Se for levar, leva uma coisa que, né, que possa agradar, porque para os irmãos ficar felizes, né? E oferecer o melhor para o irmão, porque a vida cristã é isso, ó, suportar uns aos outros. O que é suportar? É dar suporte, ajuda, e ele vai falar isso aqui. Então, ele diz assim, ó, coração purificado da má consciência, corpo, ó, purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Como é que você vai purificar o seu coração da má consciência? Você vai lavar o corpo com água pura. A água é a palavra de Deus. Amém? Aqui não está falando de água literal, está falando da palavra de Deus. À medida que você ouve a palavra, à medida que você deixa a palavra entrar no seu coração, ela vai limpando. Quando você começa a crer na palavra, não é o pastor Carlos que está falando, isso está escrito na palavra de Deus. Olha só, se é a palavra de Deus, irmão, uma das coisas que eu aprendi, que testificou quando eu me converti, foi isso, que para mim a palavra de Deus, ela é fiel, ela é a palavra de Deus. Até porque não é só a questão que o homem escreveu, é que quando eu começo a ler, eu ouço nitidamente Deus falar comigo. Fico maravilhado com a palavra assim, ó. Eu começo a ler, eu sinto assim o Espírito, olha só, porque é o Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, entendeu? Então a palavra de Deus, ele tem esse poder. Se você ler só no sentido de letra, porque às vezes você tem que ler o contexto, ó. Tem situação que a gente vê na palavra de Deus que manda fazer determinada coisa, aí tu quer aplicar essa determinada coisa num outro lugar. Não é porque aqui tinha um contexto, foi mandado fazer para essa situação, para outra já é outra, entendeu? Então a palavra tem um contexto, você tem que ver o contexto. Então olha só, da má consciência, o corpo lavado com água, por quê? É a água, é a palavra que limpa, que lava. A palavra tem o poder de lavar, de saciar a nossa sede, de limpar, de dar vida, de ser luz. Olha só, a palavra é luz. Quando fala assim, Davi fala assim, luz para os meus pés, lâmpada para o meu caminho, luz para os meus pés é a tua palavra. Olha só, o que ele quer dizer com isso? Ó? Eu agora só ando segundo a tua palavra. Vou tomar uma decisão, vou ver se está dentro da palavra. Vou fazer um negócio,
Vou ver se está dentro da palavra. Até nossos negócios, vai vender uma coisa, vai fazer um negócio. Você tem que, se você for cristão, você vai ver. Eu vou falando isso porque eu também faço um negócio, trabalho com vendas. Então, você vai verificar se você não está levando vantagem além do suficiente que você teria que ter. Por exemplo, o vendedor, ele tem um lucro determinado, é tantos por cento. Então o cara deu mais, deu um troco a ele. Às vezes uma cliente chega para mim e fala assim, esse modelinho, eu vendo uma bijuteria, né, atacado, aí, graças a Deus, eu consegui viajar esse ano 2 vezes só até agora. Uma em janeiro, viajei agora, outra agora, ainda falta, nem recebi ainda, nem pagar, nem depositar aí, não, sabe? Então, mas aí eles perguntam assim, quando eu levo um modelo diferente, novo, esse modelo está vendendo bem? Eu vou assim, rapaz, esse modelo é novo, está saindo essa semana, estou trazendo essa semana para experimentar. Mas um vendedor que se diz experiente, que vai na sua própria sabedoria, ele leva lá, não, isso aí é o que está vendendo igual água, entendeu? E quer vender aquele negócio. Depois a dona quer trocar, que não vendeu. Então, eu não tenho quase problema com o negócio de troca, porque compra o que você quer comprar. Não forço nada. Preço dentro do normal, do meu lucro normal, que eu tenho que ganhar, não aumento nada para ganhar mais. Eu sei que com uma certa feita, quando eu fui fazer uma determinada área, chegou lá um outro vendedor que fazia lá, começou a reclamar comigo, porque o meu preço era mais em conta, por quê? Ele salgava a mercadoria dele demais, ele ia ganhar mais. Então isso aí eu estou dando só um exemplo, tudo que a gente vai fazer um negócio, vai dar uma roupa usada, vai não sei o que, tudo tem que ver. Às vezes eu tenho roupa lá em casa que a gente bota ali para lá de fora, eu moro no centro, né, comercial, aí eu boto lá na calçada, quando eu vou ver, o sapato sumiu. Alguém pegou, então, mas não fui eu que dei, né? Eu vou dar o troço ruim para os outros, então bota ali, se alguém quiser, senão o lixeiro leva. Às vezes até o lixeiro que levou, para jogar no lixo, né? Então é dessa forma. Então tem que ter um coração purificado, o corpo lavado com água pura. Aí ele fala assim: guardemos firme a confissão da esperança, a confissão da esperança sem vacilar, né? Porque você confessa Cristo, você não, agora eu sou cristão, aí você tem que guardar essa confissão, filho. Firme, qualquer que seja. Vai aparecer, porque olha só, nós podemos ser tentados. Tem irmãos nossos morrendo na Nigéria porque estão guardando a confissão, não estão negando, morrendo queimado, morrendo enterrado vivo. Eu vi um casal sendo enterrado vivo. O vídeo da internet que eles mandam de lá, nas grandes jornais não mostram. Nigéria botando fogo, já não é de hoje não, pela essa outra religião que está dominando o mundo. Entendeu? Eles chegam e querem impor a religião deles e quer matar os cristãos. E os cristãos, tem lugares que tinham poucas igrejas, eles estão mandando fechar. Andou fechando uma igreja na China agora. Tinha uma igreja no Irã, que lá é totalmente dessa religião, né? Mas tinha uma igreja presbiteriana lá, já há quase 100 anos, e foi fechada agora. Você vê que nós estamos chegando ao fim dos tempos. Agora estão se levantando verdadeiramente. Entendeu? Então, a gente pode ser provado na nossa fé. Se uma pessoa vai falar assim, quer ver? Uma situação simples. Eu conheci uma pessoa que achou uma carteira com dinheiro dentro, documento, e ela devolveu para o dono, mas devolveu só o documento, né? E eu, uma certa feita, nessa época que eu estava com o Fusca, aí já estava melhor um pouquinho, já tinha um Chevette hatch, fui passear em Praia Seca, a minha mãe botou a gasolina, não tinha, né? Aí nós achei lá um celular, uma carteira cheia, com 2 talões de cheque, cheia de dinheiro, tinha quanto que tinha lá? R$180, né? Naquela época. A gente dura igual um coco, né? Achei a carteira, fui procurar se tinha documento, nem quis contar o dinheiro do homem, fui procurar, por isso que eu não me lembro direito, porque eu não quis contar. Fui procurar se tinha documento de carro para me procurar o dono. Aí achei o dono. Achei o carro, um Gol prata, eu olhei assim, esse carro aqui. Aí cheguei no telefone também. E o celular também achei, aquele Motorola, assim, abri grandão. Então, estava caindo a carteira e o Motorola. Eu estava numa curva, numa Praia Seca,
no quiosquezinho, a menina na água, né? Minha filha era pequena. Aí eu achei, aí fui lá, peguei, aí eu falei pro rapaz, quem é o dono desse carro ali? Aí ele veio lá todo estufou o peito, sou eu, por causa de quem? Aí eu falei assim, não, porque eu estou com a sua vida toda dentro do meu carro. Aí na mesma hora ele puxou o peito, o semblante baixou, na hora, irmão, ele lembrou o que ele fez. Quando eu falei assim, estou com a tua vida toda dentro do meu carro, ele já lembrou que ele perdeu, que ele tinha botado em cima do carro, carteira e celular no mercado. Quando ele saiu, foi cair lá perto de mim. Longe já, demorou para cair, deixou cair lá perto de mim. Deu duro igual um coco, fui lá, entreguei tudo a ele. Aí ele falou que eu não existia, que eu era muito bom. Não, bom é Jesus e tal. Aí ele queria me levar para cá, a gente fosse passar, era final de ano, passar as festas de final de ano na casa dele. Aí ele era advogado, ele me deu um cartão se eu precisar dele, que é para me ligar para ele. Aqui de Niterói. E ele mora aqui em Niterói, onde eu não sei, é de Niterói. Morava. Na época, morava em Niterói. E estava lá passando lá. Aí eu peguei, rasguei o cartão, para mim não cobrar o favor. Não quer saber dele. Devolvi, ele achou que eu não existia. Mas por quê? No primeiro amor, entendeu? Até hoje, assim, aprendeu. Primeira coisa que você aprende é agradar a Deus, você vai querer, não vai querer fazer nenhum mal, vai querer começar a fazer bem para o próximo. Bem para o próximo. E ele disse, teu corpo lavado com água pura, sem confissão da esperança, né, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, irmãos. Deus fez a promessa de quem proceder assim. Você, olha só, eu não peguei o dinheiro do homem, né? Nunca mais a minha carteira ficou vazia. Nunca mais eu fiquei naquela situação sem dinheiro, de ter que a minha mãe pagar. Depois daí em diante eu que estava pagando e levando ela para todo lado. Nunca mais. Eu não gosto de pregar negócio de prosperidade. A minha obra, eu fiz lá um prédiozinho lá que eu moro lá, dentro de um ano eu comecei a dirigir uma congregação lá em Nova Campinas e fazendo a obra de Deus, e os vendedores falavam assim para mim, não sei por causa de que você, só você que está vendendo, os fabricantes falavam para mim. Eu ia pegar mercadoria e falar para os outros vendedores, não estava vendendo igual eu. Entendeu? Era Deus no controle. Deus no controle. Ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Porque às vezes é por isso que a Bíblia fala, é dando que se recebe, olha só. Que você dá quando você já recebeu é mole. Tem um montão, dá um pouquinho é mole. Mas quando não tem nada, e ainda assim sacrificar, é isso que Deus recebe, o sacrifício. Por isso ele elogiou aquela viúva de 2 moedinhas. A moedinha não valia nada. Ele elogiou ali uma postura de coração. Ela falou assim, ela só tinha que, mas ela queria ofertar, queria participar da obra de Deus. Uma certa feita eu tenho um testemunho que eu estava com esse mesmo chevetinho vermelho, a descarga dele, olha só, coisa simples, né? Olha como que Deus opera em coisas simples. A descarga dele tinha caído, a marmita de trás da última, eu não sei onde é que foi que caiu, eu não vi como é que caiu, eu sei que começou a fazer aquele barulho, eu falei, o carro fazendo uma barulheira, era a marmita que caiu, tinha uma marmita, um bojo daquele ali no final da descarga, que é encaixado, com a braçadeira, né? Aí caiu aquilo, aí eu estava lá na caixa de som da igreja, eu estava trabalhando no som esse dia, que é uma casinha escondida lá dentro, o irmão pregando lá e eu lá na casinha controlando o som. Aí chegou na hora do ofertório, aí quando eles vão aguardar a oferta, eu dou a minha oferta lá dentro. E eu estava com dinheiro pouco, mas eu falei assim, depois eu vou dar esse dinheiro para a oferta e depois eu compro essa marmita outro dia, quando entrar o dinheiro. No domingo. Na segunda-feira, irmãos, olha só o milagre. Aí eu saí e falei assim, eu vou dar uma olhada para ver quanto é que está custando essa marmita, já para me ir providenciando, né? Quando eu cheguei na loja, a primeira loja que eu cheguei, tinha uma marmita encostada assim, dentro da loja, no cantinho da loja. Aí eu olhei e falei assim, rapaz, esse negócio aqui é para vender? Não, o homem trouxe, deixou aí, achou na rua, deixou aí. Rapaz, isso aqui é do meu carro, cara. E tinha até uma marquinha vermelha, que eu tinha pintado o carro, né? E aí o cara borrou ali de vermelho, ainda estava borrado, né? Aí tá até com a minha marquinha no conto do meu carro, você não devolve ela não? Devolve, pode pegar. Levei para casa, coloquei, fiquei até vender o carro, não troquei a marmita.
prendi a braçadeira para não soltar mais. Olha só, irmãos, primeira loja que eu fui, o negócio que era do meu carro. Aí, mas para que isso tem a ver? Isso me acrescentou a minha fé, entendeu? Eu tinha o dinheiro para comprar, eu desinterei o dinheiro, ia só ver o preço e Deus fez isso. Olha só que coisa tremenda. Entendeu? Então isso é só para testemunhar para os irmãos. E ele diz assim, ó, porque quem fez a promessa é fiel. Aí ele fala assim, ó, consideremos-nos também uns aos outros, olha só, devemos nos considerarmos, né? São meus irmãos em Cristo. O filho dos meus irmãos são meus filhos. Se eu passo na rua ali, e eu conheço as irmãs, eu não conheço ainda os irmãos aqui, mas se eu passo na rua ali, tem um filho de um irmão sendo afrontado, querendo alguma mulher querendo bater, pegar o grupinho, na mesma hora eu entro, tiro ele do grupinho. Meu coração é isso, eu já fiz isso. Na mesma hora, não tem nem conversa. A gente passa a amar os filhos dos irmãos como fosse nosso, passa a amar a família do irmão como fosse a nossa. Daí proteger os irmãos, a pessoa vai falar mal do irmão. Não, mano, esse irmão não faz isso não, filho. Tu sabe disso? Como é que tu sabe disso? Entendeu? Questiona, entendeu? Por quê? Porque nós temos que considerar aqui, ó, consideramos-nos também uns aos outros, ó, aí tem um objetivo, ó, para nós estimularmos, quer dizer, incentivarmos, né, ao amor e às boas obras. Então, quer dizer, eu preciso, às vezes, quando eu conto um testemunho, não é para me exaltar, não, é pelas coisas que Deus já fez na minha vida e para abençoar a igreja, para que os irmãos também venham fazer igual. Amanhã, se acontecer, o irmão achar uma carteira ali, o Maurício está aqui hoje ouvindo, acha uma carteira lotada ali, vai lembrar da pregação, que é de Deus. Não, poxa, procurar o dono da carteira. Às vezes já é índolo do irmão entregar, mas tem pessoa que tem uma índole contrária, igual eu já falei, que eu conheci um irmão bem próximo, que entregou a carteira vazia e achou que estava fazendo uma... E a gente já achou uns 4 celulares no shopping. O celular já achei uns 4. Aí liga e a pessoa vai lá buscar. A pessoa vai lá buscar, apavorada perto de mim. Não, irmão, fica tranquilo, está aqui, estou guardando aqui, dando shopping. Já achei uns 4, celular bom, e o meu é um Samsungzinho aí, ó. Velho de guerra. Velho de guerra, tá ali, tá filmando ali, ó. Glória a Deus. Vem? Então, olha só. Aí ele fala assim, ó, para estimular para boas obras. Quer dizer, eu tenho o testemunho meu, o meu ensino para a igreja é para boas obras. Eu não posso ter um mau testemunho. O pastor fez, eu também vou fazer. Então faz as coisas boas. Então faz as coisas certas, né? Agora, tem um pastor que dá um testemunho mal, eu conheço pessoas que dá calote, que faz gato, entendeu? E fala que é crente. Então não tem como, irmão. Como é que você é crente com o nome sujo até o teto? Eu já falei com a minha esposa, eu nunca fiquei, mesmo quando não era cristão, e depois de cristão, então o zelo aumentou mais ainda por causa do nome de Jesus, o meu nome de ir para o SPC por dívida. Às vezes pode até ir e sair assim do Serasa, por causa do negócio de conta de água, que eles são meio complicados, sabe? Aí eu alugo, a loja está alugada no meu nome, é minha, a conta está no meu nome. Aí o camarada atrasa 10 dias, ele fica mandando recado. A minha filha que está usando agora, fica mandando recado. Filha, já mandaram recado para mim, mano. E aí às vezes bota no Serasa, tira. Mas uma vez a tia me falou que ia botar, você bota, filha, eu queria que você colocasse. Você está procedendo errado, não quer resolver a causa, então coloca o meu nome no Serasa, ele nunca foi lá. Coloca para você ver quanto vai valer esse nome no Serasa. Eles colocaram não. Porque nunca foi, entendeu? Nunca casei com essa varoa, era tudo a prestação, pagar aluguel, nunca fiquei devendo aluguel. Quando eu saí do prédio lá, reformei, entreguei do jeito que eu peguei, entendeu? Do jeito que eu peguei, eu tinha arrebentado uma porta no pontapé, botei outra nova lá, entendeu? Paguei tudo direitinho. Por quê? Eu arrebentei porque minha filha estava presa dentro do banheiro. Falei, vai lá para dentro do boxe, ela era pequenininha, se prendeu no banheiro. Aí eu fui lá e meti o pé na porta, né? Para abrir, eu tinha que soltar ela. Então, irmão, tem que ter um testemunho de vida. Isso não é só o pastor, não. Todo cristão. Agora, como que você vai alcançar isso se você não vai à igreja? Se você não se reúne comigo?
não se reúne com os outros irmãos na igreja, se a gente não se reúne um corpo na igreja, cadê as pessoas para a gente se reunir, para estar aprendendo, ouvindo a palavra de Deus, né? Se não fizer, aqui Paulo fala assim, não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, Paulo fala assim, isso é costume de alguns, ele fala para não deixar de congregar, e ele diz, isso é costume de alguns, quer dizer, ele estava pregando contrário ao costume de alguns, não pode deixar, porque tem gente que acha, não, agora estou servindo a Deus em casa, porque ele conheceu um pastor que adulterou, conheceu um pastor que roubou, conheceu um pastor que matou, porque hoje o que tem de pastor, porque está uma bagunça, a igreja está contaminada, que tem pastor que faz isso, que faz aquilo, que rouba, que faz não sei o quê, que usa diante da igreja, faz um monte de coisa, tem um monte. Aí, só que eu não tenho nada a ver com ele, só que você não tem nada a ver com o pastor, a sua vida é sua com Deus. Toda vez que eu prego na congregação, ensino na congregação, você não pode estar firmado em mim, no pastor. Graças a Deus eu nunca caí, mas se eu cair, tu vai cair também, porque o pastor caiu. Se eu me desviar, você vai se desviar também. Então você não pode ser firmado no pastor. Às vezes a pessoa não quer nem ir à igreja porque trocou o pastor, mas você não pode ser firmado no pastor, você tem que ser firmado em Jesus Cristo, porque assim como trocou o pastor também pode ter caído, pode cometer alguma coisa, pode fazer uma fraude, pode fazer uma coisa, aí às vezes acaba com a igreja inteira, que a igreja acha que o pastor adulterou, aí acabou a igreja, não, se adulterou, ele vai lá se cuidar, Deus vai cuidar dele, eu vou continuar sendo cristão, Deus vai enviar outro pastor, amém? E vou continuar sendo cristão, não posso deixar de ser cristão, eu não posso vincular a minha segurança, maldito o homem que confia no homem, olha só, que põe a sua segurança cristã, sua salvação, em outro homem, em outra pessoa, na minha mulher, no meu marido, igual Jesus falou, quem não largar não tem parte comigo, pai, mulher, filho, por quê? Porque a nossa segurança tem que estar em Cristo Jesus, as pessoas são falhas, são sujeitas a acontecer coisas, e eu não posso firmar a minha salvação a essas pessoas. Na minha vida cristã mesmo, eu tive alguns testemunhos, até antes de ser crente, eu vendi um terno uma vez para um rapaz, eu contei isso também, que se eu fosse depender do testemunho dele, não era crente até hoje, porque até hoje ele me pagou, já tem 30 anos que eu sou crente, já sou um pastor, e o rapaz não me pagou, não me procurou para me pagar, e anda lá da cidade, lá, de uma outra denominação, olha só, deve chegar lá, uma boa, olha só, está tudo resolvido, não está resolvido. Se ele me procurar, talvez eu não quero, não quero nem receber mais, mas ele não sabe disso, que ele não me procurou, ele não abriu o coração. O perdão, irmão, só é liberado, eu perdoei, mas você só é perdoado se você se arrepender. Isso é uma regra básica do cristianismo. Se não se arrepender, não tem perdão. Amém? A pessoa pode perdoar porque ela não vai ficar guardando mágoa de você, porque faz mal para quem está guardando, mas você que tem que se arrepender, procurar a pessoa, irmão, me perdoa, eu vou te pagar de parcelado, e era uma mixaria na época, eu não era nem crente, né? Deixa isso quieto lá. Então, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações. O que é isso? Admoestações, ensinamento. É isso que eu prego fazendo isso, ensinando o caminho da salvação. Eu prego sempre ensinando que Jesus é o caminho, que a santificação é necessária, entendeu? E que a salvação vem por esses caminhos. Ninguém está garantido. Você aceitou Jesus, mas continuou numa determinada prática, então quer dizer que você não aceitou. Tem coisas que vão saindo da nossa vida devagarzinho, mas enquanto não sai, nós sofremos por causa dela. O cristão sofre por causa dela. Enquanto o cristão não resolve uma coisa que está errada na vida dele, ele sofre por causa daquilo ali. E ele não perde a salvação por causa disso. Está lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, faz, bem-aventurados que choram por causa da justiça. Ou seja, a justiça não é do homem, não. A justiça na Bíblia é salvação, é justificação, né? A salvação de Deus. Então, bem-aventurado o homem que chora por causa da justiça. Ele não consegue ser o justo, ser o salvo, que ele tem que ser, por causa de determinada coisa. Então ele sofre por causa disso. Ele chora, e Deus fala que ele é bem-aventurado. Por quê? Porque ele vai conseguir resolver. Deus vai dar graça a ele e vai acabar acertando aquela situação. Amém? Para poder ser verdadeiramente salvo por reino de Deus. Então tem que ir admoestando
e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, ou seja, muito mais hoje do que antigamente, porque o que a gente está vendo aí, as coisas estão acontecendo, irmãos, a vinda do Senhor não está longe. Nunca se viu tanta teólogos debatendo, distorcendo a palavra, e com argumento, e se você não tiver bom de Bíblia, porque o Satanás está usando essa pessoa, e ele usou contra Jesus, vai usar contra nós. Ele usa a Bíblia, o Satanás, ele conhece, e ele é bom na mentira, em fraudar ele é bom, a única coisa que ele é bom é na fraude, no engano. Então, se você não for conhecedor de Bíblia, igual Jesus era, Jesus foi tentado, né? Não caiu. Por quê? Porque ele falava, também está escrito, ele sabe que está escrito aqui. Satanás vem com uma palavra, vem o irmãozinho, o que tem, irmão? Aqui, a Bíblia diz isso e isso. Não, irmão, mas em outro lugar, como eu disse, em outro contexto, diz outra coisa. Amém? Então, temos que conhecer a palavra, temos que ler em casa, temos que estar na igreja ouvindo a ministração da palavra, porque Deus revela a sua palavra a nós, o pregador, e é Deus falando, não é o pastor Carlos falando, só está a minha voz, mas a palavra é de Deus, não acrescentei nada que seja regra minha. O pastor Carlos que gosta assim, que faz assim, não, é segundo a palavra de Deus. Amém? Então que Deus nos abençoe, vamos ficar de pé.